Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 6, versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 14. Diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Agora, a gente teve a notícia de um jogador do Vasco que morreu. E o que mais me choca é... Não porque eu sei que em vários lugares tem morrido jovem, mas parece que está sendo mais nítido, está sendo colocado mais à frente dos nossos olhos como os jovens têm morrido. São os exemplos como os jovens têm morrido. O dia que a gente recebeu a notícia do Ninho do Urubu chocou demais. 14, 16 anos. E agora o Thales, esse jogador do Vasco, 24 anos. A gente pensa, às vezes, que jogador, então a gente não olha, fica pensando na sua idade, mas ele tem 24 anos, ele é mais novo do que eu. Talvez tenha a sua idade, seja um pouquinho mais velho que você. Mas poderia muito bem, num sábado, estar sentado aqui com a gente, estar sentado na sua igreja, 24 anos. E sempre que acontece uma tragédia dessa, sempre que acontece algo como aconteceu hoje, a minha mente, meu coração, para um momento e começa a refletir em algumas coisas. É fácil a gente... Acho que a tendência do homem, a tendência da humanidade, assim que acontece qualquer coisa, a gente já tenta logo colocar o nosso julgamento, a nossa opinião e falar que, morreu. Poxa, morreu, mas olha só, estava lá no baile funk. Poxa, morreu, mas estava fazendo isso. Morreu, mas estava fazendo aquilo. Morreu, mas estava fazendo isso. E eu fico pensando assim, por que nós classificamos pecados alheios e esquecemos talvez dos nossos? E algo que vai ser uma luta eterna até o fim da sua vida, vai ser a luta contra o pecado. Você não vai... Não estou falando que você não vai nunca vencer, você é vencedor sobre o pecado, amém? Amém. Mas você nunca vai se livrar de uma luta com o pecado. Nunca vai. E preocupa essa geração onde tudo é normal. A normalidade de como a gente tem levado a nossa vida tem feito o pecado cada vez mais comum entre a gente. Tornar o ato pecaminoso normal. Mesmo que não seja com a gente, seja com outra pessoa. Não pode ser normal. Nós devemos nos levantar contra o pecado. O nosso e o daquele que estão lá fora. Amém? É uma luta eterna contra o pecado. Vejo pessoas que não estão levando a presença de Deus de qualquer maneira. E quando você não leva a presença de Deus você leva a presença de Deus de qualquer maneira, você passa a não dar importância a nada, não dar valor a nada. Aí o pecado vai tomando cada vez mais forma, cada vez mais espaço. Pessoas que não se fortalecem numa vida de oração, numa vida de palavra. Uma vez eu ouvi que dentro de nós existem 2 leões. Quem já ouviu essa? Parabéns, vou ouvir de novo. Existem 2 leões dentro de nós. O do pecado e aquele do Espírito Santo. E cabe a nós decidirmos qual nós vamos alimentar. Qual é o leão que nós temos alimentado? Porque eu tenho certeza, se você alimentar um e deixar de alimentar o outro vai passar fome. Não vai? E olha, passar fome, não sei você, mas me deixa irritado. Quem fica irritado quando está com fome aí? Então, quanto mais você alimenta o leão do Espírito Santo,
mais fome fica o leão do pecado, mais raiva ele vai ter de você, mais forte ele vai vir sobre a sua vida. E é preciso cada vez mais alimentar ainda mais o Espírito Santo dentro de você. Amém? Versículo 14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. E a lei, ela julga, mas vocês estão debaixo da graça, porque a graça abraça. Rimou, né? Ficou bonitinho, depois a gente faz um jingle aí. Mas enquanto a lei julga, a graça abraça. E Deus nos chamou para a graça. Amém? Nos chamou para a graça. Mas nós precisamos ser vencedores sobre o pecado. Amém? E o primeiro passo de nós sermos vencedores sobre o pecado é justamente o que a gente estava conversando agora. Nós não nos acostumarmos com o pecado. O versículo 12 de Romanos 6, ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado... Quem está na NVI aí? Qual é a palavra? Que vem... Isso. Não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Vou dizer para você que essa palavra, continue, me chamou muita atenção. Porque uma coisa que você está falando, continue, não deixe que o pecado continue, é porque ele tinha tido sucesso anteriormente. E uma coisa que nós não podemos é nos acostumar em viver em pecado, acostumarmos a viver no meio do pecado, porque assim, Romanos 12 fala, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. E a gente já está cansado de saber aqui de que o que é não se amoldar. Não se amoldar é você não se deixar levar, não se deixar convencer pelo mundo. Vai cada vez mais o mundo colocar conceitos goela abaixo, tentando dizer o que é certo, hoje no mundo nada mais é errado, o que é certo, o que é muito certo, o que se deve fazer. E cabe a nós não nos amoldarmos, não deixarmos prevalecer, não deixar ser afetados pelas mudanças do mundo. Não acostumar com os padrões e nem negociar com eles. A palavra de Deus, ela é inegociável. Quem crê nisso? Ela é inegociável. Não tente encaixar os seus pecados, as suas falhas, os seus erros no cotidiano em que você está. A palavra de Deus diz claramente: venha como estás, mas também a gente muda para seguir no caminho de Deus, a gente muda para ser usado por Deus, a gente muda para ter Deus presente nas nossas vidas, mas a gente chega, estou falando nem de questão de salvação, estou falando até mesmo daquela de pedir perdão a Deus, a gente chega de qualquer maneira, não é? Você já chegou de qualquer maneira com Deus? Eu já, cara, já cheguei de qualquer maneira com Deus. Às vezes a gente erra, a gente vacila, e a gente pensa assim, meu Deus do céu, precisa a poeira baixar. Quem já esperou a poeira baixar com Jesus aí, com Deus? Ninguém, só eu, beleza, não tem problema não. Mas tem gente, eu pelo menos, eu já esperei muito a poeira baixar com Deus. Poxa, pequei, deixa a poeira baixar. Depois eu chego e falo com ele. Poxa, se Deus me vê agora. Aconteceu com Adão e Eva. Tanto que se esconderam, tanto que tentaram cobrir ali a sua vergonha. Não prega o evangelho da facilidade. Não prega o evangelho da facilidade. Porque o evangelho da facilidade dá legalidade ao pecado. Servir a Deus não é fácil. Quem acha fácil servir a Deus? Porque depois você me ensina. Depois você me mostra por que é fácil. Mas servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Você faz as mesmas coisas, você tem que passar pelos mesmos processos, as mesmas etapas do que todo mundo, do que todo o resto do mundo. Você chega e para você fazer um vestibular, o mundo todo sabe, tem a prova, o mundo inteiro, né? Tipo assim, o Brasil é a mesma prova. Você quer uma faculdade? A faculdade é a mesma prova. Você quer um concurso? É a mesma prova para muita gente. Mas você sabe quais foram os sacrifícios que você fez durante um período de prova, durante um período de entrevista? Você sabe?
O mundo passou pela mesma, todo mundo passa pela mesma coisa. Você está passando pela mesma coisa, mas você sabe quais são os sacrifícios que você tem que fazer. Amém? Então você não deve chegar e falar assim, vem para Jesus, porque é fácil pra caramba. Não é. É prazeroso. É bom demais, não é? É bom demais servir a Deus. É bom demais servir a Deus. Não é? Nas pequenas coisas é bom demais servir a Deus. Às vezes a gente fala, né? Jamais fazer isso na igreja. Tá lá você fazendo aquilo na igreja. Você fala assim, eu nunca mais encosto a minha mão em nada na igreja. Tá lá você abraçado nas coisas da igreja. Mas é assim mesmo. Você fala assim, nunca mais vou olhar na cara daquele sujeito lá. Daqui a pouco tá no culto, você abraçado com seu irmão. Tá. Esse é o reino de Deus. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. Não tem. Amém? Amém. Então não negocie isso. Você pegar facilidade é você colocar o valor lá embaixo. É você colocar o valor lá embaixo. Eu estava vendo um vídeo esses dias em que tinham que fazer uma gincana, né, algo assim, uma competição. E eles tiveram de fazer o seguinte, você vai chegar e vai pegar o objeto mais valioso que você conseguir por conta própria. E você vai precisar vender ele. Quem tiver o maior valor em dinheiro ganha a competição. Aí foi uma pessoa e foi atrás de uma camisa do São Paulo e foi lá onde estava a Cristiane, que é jogadora do Brasil e do São Paulo, pediu para ela autografar. Cara, aquela camisa ali do São Paulo é um preço. Quando ela assinou, passou a ter outro valor, não é? Então toda camisa do São Paulo na loja vai ter o mesmo preço. Vai ter o mesmo preço. E você vai chegar e vai falar, ó, se chegar alguém na rua e falar assim, quer comprar essa camisa? Quero, qual é o valor da loja? É esse. Mas se tiver algo assinado, alguém famoso assinou, né, alguém importante assinou, você decide o valor. Você decide o preço. O outro lá pegou uma camisa do Brasil, de 94, número 11. Você sabe quem é? Não precisou nem de autografar nada. Falou assim, essa camisa é do Romário. Eu te dou tanto. Não, eu que escolho o preço, pela importância. Coisas que são normais de acontecer, se dá valor, é lá embaixo. É lá embaixo. Você vê, um produto que se encontra em todo lugar, é barato. Água, também vai, olha lá onde vai comprar água, mas água é barato, não é? Água é sempre mais barato que um refrigerante, não é? Um vinho sempre é mais caro que um refrigerante, não é? Por quê? Porque não se encontra em todo lugar. Até entre os vinhos também, tu nem é enólogo nada não, mas até entre os vinhos também você vê os mais raros são aqueles que valem mais. As coisas fáceis, elas tendem a ter um valor menor. E se o evangelho ele é difícil, é porque vale muito a pena segui-lo. Amém? Se afaste do que te afasta de Deus. Se afaste do que te afasta de Deus. Não se acomode de estar perto do pecado, de conviver com o pecado, ser ali um cúmplice do pecado, ser um espectador do pecado. Se afaste do que te afasta de Deus. E o que afasta de Deus são sentimentos. Sentimentos são sufocantes. Sentimentos nos aprisionam. Todos os sentimentos que não edificam nos aprisionam. Nos sufocam. Pessoas que não conseguem a sua vida sentimental ir para frente porque estão magoadas, se sentem presas, se sentem acorrentadas a relacionamentos antigos ou a relacionamentos platônicos, vamos dizer assim. Pessoas que são acorrentadas por sentimentos, vontades que te afastam de Deus, cara, são armadilhas e você deve fugir de armadilha. E existem pessoas que te afastam de Deus. Principalmente as pessoas te afastam de Deus. Amigos te afastam de Deus. E existe uma coisa que está no meu coração, assim, semana após semana, você está vendo isso. E eu estou pedindo a Deus para que Deus dê cada vez mais unidade a gente. Amor entre a gente. Que Ele afine o relacionamento entre a gente. Por quê? Porque
Ter amigos na igreja é muito bom. Quem tem amigo na igreja? Óbvio que você vai levantar a mão, né? Senão a pessoa do outro lado vai ficar muito, muito chateada com você. Imagina, quem tem amigo na igreja? Aí todo mundo olha pra mim tipo, ué. Todo mundo que tem amigo na igreja. E olha só, a melhor amizade que você pode ter está na igreja. Está na igreja. Porque é um amigo que está ali com você e fala assim, poxa, cara, eu quero que você melhore, cara. Poxa, eu quero que você cresça, cara. Aí você consegue uma coisa, pô, glória a Deus, cara, que você conseguiu, cara. Aí fala para você, poxa, estou passando por isso, preciso de oração. E você, eu vou orar por você, cara. Você chega para o seu amigo lá da tua escola que não quer nada com nada, não quer nada com Deus, e chega para ele num momento de aperto, cara, ora por mim aí. Você já sabe até a resposta que ele vai dar, né? Que otário, mano. Pedindo oração, cara, olha ele. Mas existem pessoas que nos afastam de Deus. A amizade nos afasta de Deus. Pode ter certeza que as pessoas que não querem o teu bem, consequentemente, querem o teu mal. Querem o teu mal. E existem pessoas invejosas, cercando você ao seu redor o tempo todo, torcendo contra, sempre querendo que você se dê mal na hora H, sempre na hora lá da prova você marque errado, na hora da entrevista você acontece alguma coisa, você falte a entrevista, você fale alguma coisa errada. A inveja, tem um ditado assim, inveja mata? Ou vi em alguma estrada por aí, alguma placa de caminhão? A inveja, ela mata, cara. Quem conhece a história da inveja? A inveja, cara, ela vai prejudicar tanto você quanto quem está sendo invejoso contigo. Por isso que é melhor você se afastar. Um dia chegaram e... Estou fazendo propaganda de nenhum filme aqui não. Mas meus dois amigos estavam andando no deserto quando viram uma lâmpada. Calma, gente. Pô, não posso falar de Vingadores aqui que o pessoal estressa. Agora não posso falar de Aladdin que o pessoal estressa. Estavam dois amigos andando no deserto e quando viram uma lâmpada. Aí, assim, a emoção foi tanta, né, que eles correram e, né, para esfregar a lâmpada. Só que os dois esfregaram ao mesmo tempo. Deu ruim. Aí o gênio saiu e falou assim, quem que esfregou a lâmpada primeiro? Eu vou realizar 3 desejos de cada um. Mas aí tem que ser quem eu vou realizar primeiro, quem esfregou primeiro. Aí o cara falou assim, pode ser você. Não, o que é isso, cara? Pode ser você. Naquela cumplicidade, naquela amizade. E ele falou assim, olha só, pra gente resolver logo, vocês são amigos. O que um pedir, eu vou dar em dobro pro outro. Aí ele falou assim, então pede primeiro você. Começou a mudar o tom, né? Pede primeiro. Não, pede primeiro você. Tá maluco? Pede você primeiro. Pede primeiro. Começou a briga, a amizade foi pro ralo, começaram a brigar, trocar soco, trocar pontapé, trocar tudo. Um pegou o outro, enforcou e falou assim, nossa, eu vou te matar se você não pedir primeiro. Ele, então tá bom, quero ser cego de um olho. Mas eu tô brincando, lógico, tô fazendo piada e tal. Mas a inveja é justamente isso. A inveja é um amigo kamikaze, cara, que ele sabe que ele vai morrer, mas ele quer te levar junto. Então se afasta, se afasta. O pecado vai estar sempre ao nosso redor, mas você não faz parte dos planos dele, e nem ele dos seus. Amém? Lá no versículo 13, vamos lá ler. Lê aí, Vinícius. Tem muito celular ali. Mandou bem, caramba. Não, mas não lê não, deixa eu ler. Versículo 13 diz assim, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Em nossa vida não é possível agradar 2 senhores. Não é possível agradar 2 senhores. Assim como eu falei que existem 2 leões, existem 2 altares na sua vida. Esses 2 altares na sua vida, e você decide onde você se oferece. A vida com Deus, quando você aceita viver uma vida com Deus, quando você aceita Jesus no seu coração, você foi oferta voluntária. Você se colocou no altar. Antigamente era assim, você pegava, né, o bichinho, matava, não tinha nem escolha, ia. Mas no altar de Deus, nós somos a oferta voluntária. Nós nos entregamos a Ele.
E tanto se entregar a Deus como se entregar ao mundo, você decide, sua opção, a sua decisão, é a sua escolha. Precisamos saber a importância de cada escolha que a gente tem, que a gente faz, tem uma consequência. Não sei você, mas várias vezes na minha vida eu falei assim, o que escolher? E a gente começa a ver, se eu escolher isso, vai acontecer isso. Alguém já passou por um momento desse? Vai ter essa consequência. Se eu escolher isso, vai ter essa consequência. Se eu escolher, e você começa a ver que as suas escolhas vão gerar uma consequência. Assim é com Deus, assim é na nossa vida. Todas as nossas escolhas, elas geram uma consequência. Quando seu pai fala assim para você, obedeça, senão você vai apanhar. Se você obedecer, você não apanha. Mas se você desobedecer, você apanha. A sua escolha, obedecer ou não, tem uma consequência. Assim é com Deus, você se entregar a Deus ou não, tem uma consequência. Será que nós temos edificado o nosso corpo? Porque a edificação do corpo, ela é diferente de que você somente se alimentar. Imagina um bebê, né? Nenenzinho. Você pode chegar e ali o bebezinho, você pode dar Coca-Cola para ele. É uma criança legal, né? Pai responsável. Vai dar um hambúrguer para ele. Vai dar mais o quê? O que é bom aí? Bom para criança que é recém-nascida aí. Aí, viu? O pessoal sabe o que é bom para criança recém-nascida. Vai dar Doritos, vai dar Fandangos, vai dar chocolate, vai dar tudo. Você está alimentando mal essa criança, não tá? E se você não der nada? Você fala assim, ó, eu não dou... pro meu filho eu não dou chocolate. Pro meu filho eu não dou Doritos. Pro meu filho eu não dou Coca-Cola. O que você dá? Nada. Adianta alguma coisa? Edificação não é você se alimentar mal ou você não se alimentar. É a mesma coisa. É você se alimentar aquilo que te edifica, aquilo que te nutre, que vai fazer com que você desenvolva. Então você pensa aí, você jovenzinho, você adolescentezão, né? Tem que ter esse equilíbrio. As minhas atitudes, minhas escolhas, o meu empenho em servir a Deus, a minha busca por Deus, tem me alimentado verdadeiramente, tem me nutrido, tem me mantido mais forte? Porque não me alimentar errado e não me alimentar é a mesma coisa. No reino de Deus é a mesma coisa. Por isso que você vê aí, né, galera perdida, galera sem rumo, sem saber o que vai fazer no reino de Deus. Porque depois fala assim, cara, você está perdido, cara, como é que você faz isso? Não, mas eu não tenho me alimentado errado, não. Não tenho comido nada estragado, não, cara. Mas tem comido? Tem se alimentado bem? É diferente. É diferente. Nós precisamos nutrir o nosso corpo. Nutrir o nosso corpo, edificar o nosso corpo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Em nenhum momento você deve tirar isso da sua cabeça. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Diz assim lá no versículo 13: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Pode pensar qual foi o pecado que você já cometeu. Se você não cometeu nenhum, sábado que vem você que vai pregar aqui, tá? A partir de agora, todos os sábados você que prega aqui. Você nunca cometeu nenhum pecado. Mas pensa só, todo o pecado que você já cometeu na sua vida, não acabou gerando uma injustiça com alguém? Não acabou gerando uma injustiça com alguém? Ou com você, ou com alguma outra pessoa? Num relacionamento ali, de namoro, tu avançou o sinal, tu não foi injusto com alguém? Você mentiu para os seus pais, você não foi injusto com alguém? A gente estava falando, né, sobre o negócio do jogador. Poxa, não pensa na família. Você comete um pecado, você não está pensando na sua família. Você não foi injusto com alguém? O pecado, ele gera injustiça. O pecado, ele gera injustiça em alguém. Vai gerar. Pô, se você roubar, é óbvio, você não está sendo injusto com alguém. O pecado gera injustiça. Mas você combater o pecado, você traz o quê? Justiça. O nosso corpo deve ser instrumento de justiça. Não de, né, se colocar na frente da briga, o nosso corpo, parar a briga, não. Mas o nosso corpo está se mexendo.
É a sua cabeça que leva a sua mãozinha a alguns lugares, que leva a sua mente para outros lugares, que faz a sua boquinha falar algumas coisas. Assim como é o seu corpo que abraça alguém, que chama alguém para conversar, que levanta alguém, que puxa alguém. Nosso corpo ele é instrumento ou de injustiça ou de justiça. E Deus nos chamou para sermos justos. Deus nos chamou para a justiça, amém? Deus tem uma vida de liberdade reservada para a gente. Deus não chamou você para você ser um perdedor. Às vezes eu penso em Judas. Você imagina Deus chegando, chamando Judas, assim, no ventre da mãe dele, assim, esse cara vai ser um traidor. Ele vai nascer para ser um traidor. Você imagina Deus fazendo isso? São as escolhas que a gente toma. São as escolhas que refletem os conceitos que a gente tem. Mas Deus nos chamou para sermos livres. E ser livre do pecado é ser livre para Deus. Você fala assim, poxa, mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu tô... Como é que assim, ser livre para Deus, sabe? Ser assim, desprendido para a obra. Mas lá em 2 Coríntios, versículo 12, você sabe o que está escrito, né? Diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa... Cara, vocês estão bons mesmo. Ou só sabem completar, né? Mas diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aí, beleza. Só pra gente terminar. Nossas fraquezas, diferentes dos nossos pecados. Bem diferentes. O poder de Deus não vai se aperfeiçoar nos nossos pecados. A palavra, e como a gente falou, a gente chegou à conclusão. A palavra não tem discussão, não é? O poder de Deus não se aperfeiçoa nos nossos pecados. Por isso que nós devemos andar com Deus, pedir a Deus que nos limpe a cada dia, viver longe do pecado, porque se estivermos perto do pecado, não teremos esse poder de Deus nos aperfeiçoando. Aí você fala assim, pô, mas nas nossas fraquezas. Exatamente. Nas nossas limitações. E fraqueza, você diz para Deus qual é a sua. Pecado, tá óbvio para Deus. Deus não dá assim, ai, vou nem falar o nome de ninguém não, vou falar o meu nome mesmo. Lá vai o Davi, vou nem ver. Aí lá ele pecar, não vou nem ver. Não, Deus está vendo. Deus está vendo o teu pecado, Deus está vendo o que você está fazendo de errado, o que você está pensando, como você está mentindo, como você está agindo. Eu falei assim, olha só, quando você chega para Deus, Deus fala assim, Deus, eu tenho uma dificuldade imensa, eu tenho uma limitação, eu tenho uma fraqueza imensa para mentira. Eu minto muito. Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas Deus não se aperfeiçoa na sua mentira. Quando você diz para Deus assim, Deus, eu acho que eu tenho mais hormônio do que o normal. Conhece alguém assim? Não, beleza. Senhor Deus, eu tenho mais hormônio do que o normal, Pai. Não posso ver, não posso sentir cheiro, não posso encostar, não posso fazer nada. Quando você diz isso para Deus, Deus fala assim, cara, você está falando com a sua fraqueza. Aí Deus se aperfeiçoa em você. Mas Deus não vai se aperfeiçoar quando você estiver saindo por aí pegando geral, quando estiver transando com todo mundo, uma vida sexual ilícita. Deus não vai se aperfeiçoar. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não no nosso pecado. Por isso nós devemos estar limpos diante dele. Por isso somente vencendo o pecado. Não é assim, a mensagem não é assim, como vencer o pecado. Tipo assim, acabe com o pecado em 3 passos. Nem foram 3, né? Foram 2. Acabe com o pecado em 3 passos. Não, como resistir até o último dia da sua vida como vencedor sobre o pecado. Quem quer ser usado por Deus? Eu quero. Eu sou fraco em diversas coisas. Eu sou fraco em diversas situações. E é assim mesmo que deve ser. Não devo mostrar para Deus que eu sou mais forte, que eu sou poderoso, que eu sou invencívelzão. Olha eu, olha. Não. Eu sendo totalmente sincero para Deus, dizendo, Deus, olha só, o pecado está aí, ó.
Não estou nem olhando para ele, não. Eu não estou nem aí para ele, mas ele está aqui. Mas é difícil, Deus. Beleza, mas quando você estiver lá, nos prazeres da vida, Deus não vai te usar. Esses dias eu dei um copo, assim, tava tão limpo lá em casa, pra Jéssica, que tava um pouquinho de sabão, pra mostrar que eu limpei mesmo. Pra mostrar que eu limpei mesmo. Na hora que ela encheu, assim, aqui ó, sabão. Cara, tu vai pegar aquele copo sujo, e na hora que você pode estar morrendo de sede, mas tu vai beber? Eu mais Léo conheço. Não é? Vai beber? Se eu te der um copo sujo, vai beber alguma coisa? Não vai. É brincadeira só, é só descontraindo. Para dizer para você que Deus não vai te usar se você for um copo sujo. Você não vai saciar ninguém sendo um copo sujo. Deus vai chegar e falar assim, eita, tá sujo. Precisa ser limpo, precisa ser restaurado. Precisa de uma limpeza urgente. Ah, mas pessoas estão cheias de sede por aí. Mas imagina só, dar uma água contaminada para essas pessoas. Vai transbordar, se eu estiver sujo, vai transbordar rancor, vai transbordar mágoa, vai transbordar inveja. E tu sabe o que acontece com o cara que é invejoso. Fica sem os dois olhos, ó. Vai transbordar insegurança, vai transbordar de tudo. Mas aqueles que estão limpos, transbordam de Deus. Amém.